Fala galera, beleza? Eu sou o Jefferson e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Peço desculpas pela demora, acontece que a bateria do meu antigo celular acabou quebrando. Mas felizmente eu ganhei um celular novo, e eu poderei voltar com as teorias. Mas enfim, hoje eu vou fazer o segundo capítulo de Leatherface no mundo de Black Lagoon. Então sem mais enrolação, bora pra teoria. Após o ocorrido no capítulo anterior, Leatherface estava descansando em um ponto de ônibus para poder recuperar suas energias. Ele estava pensando em onde ele iria morar já que ele tinha abandonado sua antiga casa. Leatherface sabia que ele tinha que ficar em um lugar escondido, porque se ele morar em lugar público a polícia obviamente iria encontrá-lo. Ao seu lado estava uma mulher de cabelos ruivos e com uma tatuagem em seu braço direito. Ela fumava um cigarro e podia-se notar que a mesma carregava duas armas em seu bolso. Essa mulher era nada mais e nada menos que Rebecca Lee, ou mais conhecida como Revi. Revi estava observando Leatherface com uma expressão confusa e apreensiva. Quem diabos é esse cara? Ele está usando uma pele humana como máscara. Devo me precaver, falou Revi em seus pensamentos. Quando ela estava prestes a chamar a atenção de Leatherface, um ônibus aparece em frente de ambos. Leatherface se levanta e entra no ônibus, Revi se levanta e também decide entrar no ônibus para ver o que Leatherface iria fazer. Quando Leatherface entrou no ônibus, todos os passageiros ficaram olhando para ele com medo e repulsa. Alguns desviavam o olhar e outros se afastavam de Leatherface. Leatherface estava procurando um assento vazio para se sentar. Um homem que estava sentado em um banco olhava Leatherface com medo. Leatherface tinha percebido que o homem estava olhando para ele. Leatherface encara o homem nos olhos. O senhor quer se sentar? Eu vou sair daqui. Após o homem falar isso, ele sai do seu assento com medo de que Leatherface fizesse algo com ele. Leatherface, vendo que o homem saiu do seu assento, ele se senta na poltrona. Revi estava sentada atrás de Leatherface. Revi observava o mesmo com cautela. Eu não sei porquê, mas esse esquisitão me dá calafrios. Será que ele foi enviado para me matar? É o que eu irei descobrir agora, falou Revi em seus pensamentos. Enquanto o ônibus segue seu caminho, Leatherface observava a cidade pela janela. As ruas da cidade de Ruanapur estavam cheias de criminosos e traficantes. As casas eram sujas, os moradores eram pobres. Eram tão pobres, que às vezes vendiam seus próprios filhos para poder sobreviver. Era um lugar onde os mais fortes eram vangloriados e os mais fracos eram humilhados. Leatherface olhava para as prostitutas que apareciam nas ruas. Obviamente, Leatherface não sabia do porquê que essas mulheres se vestem assim, pois sua família nunca lhe ensinou sobre os meios sujos de trabalho que as pessoas faziam. Leatherface só aprendeu a matar e sobreviver. Quando o ônibus parou, Leatherface tinha visto uma floresta escura. Leatherface queria ver se achava uma casa por lá. Leatherface se levantava e saía do ônibus. Todas as pessoas que estavam dentro do ônibus ficavam aliviados por ele ter saído. Quando Leatherface estava prestes a seguir seu caminho, ele ouve uma voz que vinha de trás dele. Ei, onde você pensa que vai, seu idiota? Quem tinha falado isso era Revi, que estava segurando uma de suas armas. Quem diabos é você? Você é um espião ou algo assim? Perguntou Revi. Leatherface olhava para ela com uma expressão confusa. Você é surdo por acaso? Fala logo antes que eu meta uma bala na porra desse seu crânio. Falou Revi com um tom de voz autoritário. Leatherface não sabia do porquê que aquela mulher estava agindo desse jeito, mas ele sabia que se tentasse atacar ele estaria em completa desvantagem, pois Leatherface tinha apenas uma motosserra enquanto seu oponente tinha uma pistola.
Leatherface tinha um plano, ele coloca sua motosserra no chão e coloca as mãos para cima, assim ficando indefeso. Revi olha Leatherface como uma expressão confusa e decepcionada. Ela vai em direção de Leatherface e fala: pensei que teríamos uma luta, pelo jeito eu estava enganada. Mas enfim, você não me parece uma ameaça, talvez você só seja um homem com problemas mentais que deve estar perdido. Então pode ir embora. Após Revi falar isso, ela guarda sua pistola no bolso e se afasta. Leatherface, vendo que ela foi embora, ele pega a sua motosserra que estava no chão e vai para um lugar no meio da mata para poder achar uma casa para poder ficar. Enquanto Leatherface caminhava pela mata, ele estava com vergonha de si mesmo por ter demonstrado fraqueza naquele confronto com aquela mulher. Ele jura para si mesmo que se um dia ele encontrar essa mulher, ele iria cortar ela em pedaços. Enquanto isso, Revi havia chegado em seu apartamento. Ela pega a chave e abre a porta da sua casa. Quando Revi entra, ela vê duas pessoas conhecidas. O primeiro sujeito era um homem negro e forte chamado Dutch. Dutch é um ex-veterano da Guerra do Vietnã. Onde você estava, Revi? Você demorou muito, falou Dutch. O segundo sujeito era um homem japonês chamado Okajima Rokuro, mas conhecido como Rock. Verdade, aconteceu alguma coisa lá? Perguntou Rock preocupado. Revi se senta no sofá e diz: não aconteceu nada, só alguns traficantes que estavam tentando me matar, mas eu mandei os filhos da puta pro inferno, falou Revi com um sorriso sádico. Dutch suspira e pega uma cerveja na geladeira. Conhecendo você eu nem me surpreendo mais, falou Dutch enquanto entrega uma cerveja para Revi. Valeu Dutch, agradeceu Revi. Ei Revi, bora fazer uma aposta no jogo de cartas? Perguntou Rock com uma expressão animada. Revi para de beber a cerveja e olha para o Rock e fala: pode apostar o seu cu que eu te venço nessa merda, falou Revi como uma expressão confiante. Se passa um tempo, Dutch decide ligar a televisão para ver as notícias. Na televisão aparece uma repórter de cabelos longos e com um terno azul escuro. Ela olha para a câmera e diz: hoje na cidade de Ruanapura aconteceu um assassinato brutal. Um civil que andava pela rua tinha sentido um cheiro de carne em decomposição, e foi aí que ele viu um barco que tinha um homem empalado com uma lança de pescador e um outro indivíduo com a cabeça decapitada. Ninguém sabe quem cometeu tal ato de brutalidade, mas em um ônibus os civis dizem ter visto um homem grande com uma motosserra e que usava uma pele humana como máscara. Alguns teorizam que esse homem seja o famoso serial killer dos Estados Unidos, o Leatherface, falou a repórter. Quando Revi ouve a descrição do homem que a repórter falou, ela fica assustada. Rock olhava a cara de Revi como uma expressão confusa. O que foi Revi? Por que tá fazendo essa cara? Perguntou Rock. Eu acho que já vi esse cara. Ele usava uma motosserra, falou Revi incrédula. Dutch olha para Revi e pergunta: você tá falando desse cara estranho que tão falando na televisão? O que você fez com ele? Perguntou Dutch. No início, pensei que ele era um espião que foi enviado para me matar, mas eu vi que ele não falava e ele também se rendeu quando apontei minha arma para ele. Eu deixei ele viver porque eu pensei que ele fosse um doente mental que estava abandonado, respondeu Revi. Dutch olhava ela com uma expressão séria. Se esse homem for realmente o Leatherface, então a gente pode entregar ele para a polícia e quem sabe a gente ganha uma recompensa por isso, falou Dutch. Não sei, ele parecia indefeso. Talvez aquela máscara de pele humana não seja de verdade. Talvez alguém tenha machucado ele porque ele estava cheio de sangue quando eu encontrei ele, falou Revi como uma expressão pensativa. Bom, eu acho muito estranho um assassinato brutal acontecer e no mesmo dia aparecer um maluco com uma pele humana no rosto. Acho que ele é sim o Leatherface, respondeu Dutch.
Revi suspira e fala, se você diz então ok, mas será que a Balalaika vai permitir? Perguntou Revi sobre a chefe da gangue. Boa pergunta, vamos ver o que eu posso fazer, respondeu Dutch enquanto acende um cigarro. Enquanto isso, Leia Terface olha uma casa no meio da floresta onde um casal de velhos estavam morando nela. A senhora olha para seu marido e diz, fico feliz que você tenha se aposentado Frank, diz a mulher para o seu marido que se chama Frank. O homem sorri e abraça sua esposa, sim, agora eu posso passar mais tempo com você Diana, falou Frank para sua esposa Diana. Leia Terface olhava eles de longe e sabia que ele teria que matar eles para conseguir a casa, ele tem um plano para fazer isso. O casal de idosos riavam e conversavam juntos. Sem saber que esse seria seus últimos dias juntos. De repente, eles ouvem um barulho vindo de fora da casa. Que barulho foi esse? Perguntou Diana assustada. Não sei, acho que só deve ser o cachorro, respondeu Frank com uma expressão séria. Acho melhor você ir averiguar, falou Diana preocupada. Frank se levanta e pega a sua espingarda. Você tem razão querida, eu vou dar uma olhada, falou Frank decidido. Frank sai da casa e tenta descobrir a origem dos barulhos. Quem está aqui? Apareça senão eu atiro, falou Frank com um tom autoritário. Frank olha pro chão e vê um rastro de sangue fresco. Frank decide seguir o rastro de sangue. Quando ele vê a origem dos rastros ele fica aterrorizado. No chão, estava seu cachorro morto, ele tinha um corte no pescoço. Oh meu Deus! Gritou Frank impactado. De repente, ele ouve um grito vindo da casa dele. Diana! Eu estou indo, falou Frank preocupado com sua esposa. Quando Frank abre a porta, ele vê sua esposa com duas facas cravadas em seus olhos. Frank olha aquilo sem ter uma reação. Frank estava confuso. Como tudo aconteceu tão rápido? Era o que ele pensava. É incrível como uma hora você tem tudo que ama, e no outro dia você perde tudo tão rápido. Frank era atravessado por uma motosserra. Era nada mais e nada menos que Leia Terface. Leia Terface cortava o homem no meio com sua motosserra sem ter piedade. O corpo de Frank caía em pedaços, seus órgãos espalhados pelo chão. Leia Terface se sentava no sofá para descansar. Agora Leia Terface poderia se alimentar dos cadáveres dessas duas vítimas, assim tendo comida por alguns dias. Então galera, vou terminar o vídeo por